Olha isso, Brasil. Quebrei meu microfone e tá preso por a gente chama clipe aqui em Portugal. Que, enfim, meu Deus do céu. Tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre uma polêmica que Léo Dias lançou nas redes sociais, na internet, na mídia, ontem, falando sobre o caso Gugu Liberato, revelando o ponto de vista dele. Eu fiz um vídeo aqui no canal ontem, onde eu botei imagens de Léo Dias, onde ele dizia que iria fazer um comunicado em horas, e esse comunicado saiu, e é uma redação, um negócio que ele escreveu dando o ponto de vista dele sobre toda essa especulação feita em torno da sexualidade do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado e que desde então tem estado na mídia por conta de testamento, herança, viúva, mãe dos filhos, pessoas que chegam dizendo que mantinham uma relação amorosa. Então eu vou esclarecer tudo e vou contar tudo o que o Léo Dias disse. Só que antes eu vou pedir para você deixar aquele like que me ajuda tanto na divulgação dos vídeos e para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você não me conhece, faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, meio-dia do Brasil, 3 da tarde de Portugal, com vídeos novos. Então se inscreve porque não vai cair seu dedo, é de graça e você vai gostar de ficar sabendo de todas as notícias, tá bom? Update antes de começar o vídeo: coronavírus é realmente um assunto importante que está afetando o mundo. E para quem não sabe, eu tô falando português do Brasil, mas eu moro em Portugal, eu sou português, então eu estou no meio de tudo isso. E sobre coronavírus eu estou fazendo vários relatos e estou postando sempre notícias em tempo real lá no meu Instagram. Então se você tem interesse em saber, além de você acompanhar as lives aqui no canal, você pode me seguir por lá, @oportuguesoficial, confere meus stories. Enfim, a gente fica mais perto e por lá realmente eu estou dando uma versão atual dos casos e sempre contando tudo pra vocês. Bom, vamos então à matéria que Léo Dias publicou no UOL falando sobre tudo isso. Como vocês sabem, várias especulações têm sido feitas ao longo desse tempo e eu não vou me alongar mais porque tem uma playlist gigante falando sobre o caso Gugu Liberato aqui no canal. E eu vou passar então a ler o texto que Léo Dias publicou. Diz o seguinte: em dezembro, andando pelo shopping Leblon, no Rio, fui abordado por um rapaz que dizia que era Deus que havia me colocado no caminho dele. Ele disse ser amigo de uma moça que administrava as redes sociais do Gugu e me entregou fotos do apresentador com Thiago Salvático, com quem o apresentador namorava na época de seu falecimento. Thiago Salvático é o rapaz, é o homem que apareceu na mídia dizendo que entrou na justiça alegando que teria uma relação de 8 anos com o Gugu, só pra deixar aqui tudo claro. Virei com aquela bomba que havia caído dos céus nas minhas mãos, só que eu não imaginava que ia enfrentar uma enorme resistência da empresa para a qual eu trabalho, o UOL, que assim como quase toda a imprensa brasileira, insiste em viver uma mentira que o Gugu criou para a vida dele. Resumindo, diz Léo Dias, a homofobia da sociedade brasileira contaminou até os formadores de opinião que eu tanto admiro. Como pode? Pergunta Léo Dias. O argumento era que, em vida, Gugu havia optado por não falar publicamente sobre sua homossexualidade. Mas espera aí, existe uma enorme disputa judicial envolvendo 1 bilhão e neste caso há uma grande relevância em saber se Gugu se relacionava com homens ou com mulheres. Algo que explica o motivo pelo qual ele não incluiu Rose Miriam no testamento. Bom, aqui o que eu tenho a dizer é que existe uma enorme disputa judicial, tudo muito bem. Há uma grande relevância em saber realmente a sexualidade. É uma coisa que as pessoas estão muito preocupadas. E eu não acho que seja uma coisa obrigatória, porque isso não interessa para o trabalho que o Gugu fez, não interessa para o legado que ele deixa, mas a sociedade insiste em saber. Continuando, Léo Dias escreveu: Gugu era famoso por sua generosidade. Se ele a excluiu, a mãe dos filhos, tinha seus motivos, diz Léo Dias. A resposta para mim é simples. Gugu não incluiu Rose em seu testamento porque ela já havia recebido o dinheiro combinado para dar à luz os filhos dele. Ponto. E a lei brasileira não obriga ninguém a ter que deixar herança para quem pariu seus filhos. Léo Dias foi curto e grosso, essa é a opinião dele. Mas nada disso convencia os meus chefes. Eles insistiam no famoso on, quer dizer, alguém falar a verdade com todas as letras. Mas na sociedade homofóbica brasileira impera a lei do silêncio e nunca viria esse momento. Eu tentei explicar que eu precisava desconstruir a ilusão que o Gugu criou para estar na TV.
Mas, Léo Dias, por que que você precisava fazer isso, se ele nunca decidiu falar e se ele já morreu? Não tô atacando. Eu ontem fiz um vídeo falando que eu admiro você demais, mas por que que você se vê na obrigação de desconstruir essa ilusão que ele decidiu criar? Pergunto, porque eu não entendo em que é que muda ele querer revelar ou não. Eu entendo e respeito as pessoas públicas que não querem expor sua sexualidade, elas têm o seu direito. Gugu usava a capa da revista Caras para criar uma família fictícia na cabeça da tradicional família brasileira. Mas o que não entra na minha cabeça é, em pleno 2020... esse pensamento retrógrado e ultrapassado de achar que dizer que a pessoa é gay é algum demérito. Não é, não pode ser, diz Léo Dias. Gugu fez história na TV, foi o primeiro gay a apresentar um programa dominical. O legado e a importância dele não serão afetados pelo fato de ele ter se relacionado com homens. Você sabe que o que você está dizendo, Léo Dias, não confere. Não confere porque vivemos num mundo onde existe preconceito e onde uma orientação sexual pode mudar até a fama que uma pessoa tinha em vida. Você sabe disso. Óbvio que mudaria tudo. O Brasil precisa urgentemente parar de viver essa mentira. O Brasil e o mundo precisam de parar de julgar as pessoas pela sua orientação. Isso sim, o Gugu não quis fazer mais nada a não ser se proteger e proteger a família dele, não revelando caso isso seja verdade. Eu aqui discordo de você. Os filhos, a mãe e todas as pessoas que conviviam com o Gugu sabiam da homossexualidade dele e nunca viram problema nisso. Eu não estou aqui falando nenhuma novidade para eles. Eu nunca ouvi Gugu dizer a frase, não sou gay. Gugu não mentiu em palavras, mentiu em atitudes através da capa de uma revista que fez história vendendo uma vida fictícia que talvez fosse necessária para a época. Mas isso não cabe mais nos dias de hoje. Passou, acabou, estamos em 2020, estamos na era da verdade, a imprensa brasileira precisa entender isso. Tudo bem, eu acredito que sim, a gente tem que lutar por isso, porque todo mundo é uma pessoa singular e cada um sabe da sua vida, mas a gente não tem que tomar o exemplo de uma pessoa que já morreu ou usar essa pessoa como exemplo se essa pessoa nunca quis falar sobre isso e não está aqui para se defender. Aí eu discordo totalmente que Gugu tenha que ser revelado depois de morto. Não. Eu sei que esse texto vai gerar inúmeros ataques a mim nas redes sociais. Esse é o preço que eu pago por insistir em falar a verdade e não tolerar a mentira. A impressão que eu tenho é que a sociedade prefere viver uma mentira. A verdade dói no início, mas é libertadora. Mas você escolhe a sua verdade. Cada um tem o direito de escolher a sua verdade. É aqui que eu não sei se eu estou interpretando bem. Não sei porque muitos veículos insistem em chamar Rose de viúva. Meu amor, os filhos do Gugu são fruto de uma inseminação artificial. Rose nunca se casou com o Gugu e nunca teve relações sexuais com ele. Ela não pode ser chamada de viúva. A imprensa gosta de fantasiar que a família é formada pelo papai que transou com a mamãe e teve filhinhos lindos. Por quê? Vende mais? Dá mais cliques? Chega, diz Léo Dias. Um dos meus melhores amigos namorou por 5 anos um ex-namorado do Gugu. Ele me contou muitas histórias, falou novamente da generosidade do apresentador com seus namorados e todos sabem que Gugu sempre foi muito namorador. Ele viveu a felicidade da maneira dele, do jeito dele. Que bom, exatamente. Do jeito dele, da maneira dele. E o jeito dele e a maneira dele foi nunca assumir e nunca falar sobre isso. E eu acho sim que isso tem que ser respeitado. A gente pode especular, agora querer impor uma causa para uma pessoa que não está aqui para se defender, não cabe a esse caso. Finalizando, Léo Dias disse, vamos aproveitar que Gugu soube viver a sua verdade e a sua sexualidade internamente e vamos nos despir do preconceito. Vamos celebrar a liberdade que eu tive para escrever esse texto no maior portal do Brasil. Isso é um marco no jornalismo brasileiro. Ser gay não é vergonha para ninguém. Tudo muito bem, Léo Dias. Eu acho muito legal que você expresse sua opinião e que você utilize a sua palavra para elucidar tanta gente como você faz diariamente nos tempos que correm. Só que, olha aqui o negócio caindo, a gente não pode utilizar o exemplo do Gugu. Eu acho, essa é a minha opinião, eu admiro você de um modo absurdo. Eu acho que você é o melhor jornalista atual no Brasil. Só que essa história está tomando proporções sem limites. Eu acho que não precisava chegar a tanto. Eu não tô dizendo que é você que está fazendo isso, mas o mundo em geral.
O vídeo de hoje foi esse. Me conta o que é que você achou sobre esse comunicado. Não vale xingar, ofender e julgar. Estamos aqui falando, debatendo um caso que é público, eu sempre falo isso, mas eu não tolero falta de educação e eu saio bloqueando todo mundo, tá bom? É só pra avisar. Curta, comente, compartilhe, manda o vídeo para suas amigas e se inscreva no canal, tá bom? E comenta a palavrinha mágica de hoje, tá bom? Se você não sabe o que é, vai nos comentários que você vai saber. #respeito é a palavrinha de hoje, tá bom? A gente se encontra amanhã no próximo vídeo, como sempre, 12h do Brasil, 3 da tarde de Portugal. Muito obrigado, um beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!